Bom, galera, nesse vídeo eu queria mostrar para vocês um pouquinho de colisão, porque na maioria dos jogos você vai precisar saber quando um objeto encostou em outro, né? Seja um projétil que você atira no inimigo, ou então para saber se seu boneco levou dano, alguma coisa desse tipo. Então, para esse exemplo, eu criei aqui um boneco, vamos dizer que é o herói do nosso jogo, e tem aqui um inimigo, né? Um vilão, esse dragão aqui. E eu fiz o movimento do personagem, coloquei ele para seta para controlar, nada muito extravagante. E o que eu quero fazer é, quando o boneco entrar em contato com o inimigo, mudar a cor do boneco para saber que ele foi atingido, alguma coisa desse tipo. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu criei aqui, no caso, as variáveis do boneco iniciais, né? E as variáveis do inimigo. A do inimigo eu vou deixar sempre na mesma posição. E eu criei esse aqui modo, que é o jeito que eu vou desenhar. Se vocês se lembram bem, a função drawSpriteX, que eu mostrei no vídeo de sprite, ela acrescenta algumas funções no drawSprite. Ela permite que você utilize transparências e permite que você dê flip na imagem, tudo numa mesma função. Se você estiver usando o Allegro 4.2, não tem essa função, mas tem a drawTransSprite, que serve para a mesma coisa, para desenhar com um efeito trans. No caso, eu vou usar essa função e aqui eu botei a variável de modo, né? Ela começa como sendo normal, e o que eu vou fazer é, se o boneco for atingido, eu mudo esse modo para drawSpriteTrans, e aí quando chegar aqui ele vai desenhar com outra cor, né? Eu botei aqui Set Color Blender e coloquei uma cor qualquer aí, não sei nem qual é, e vai alterar a cor do boneco de alguma forma. E se ele não tiver em contato, eu vou querer que volte a ser drawSprite normal. Agora, o foco desse vídeo tá nessas funções aqui, que vão ser as que eu vou usar para detectar a colisão entre o boneco e o dragão. Bom, para uma forma geométrica específica, às vezes você tem como detectar realmente de outra forma a colisão. Por exemplo, sei lá, dois círculos. Você tem como detectar ele medindo a distância entre os centros e o raio deles, né? Então você soma o raio do primeiro círculo com o raio do segundo círculo. Se a distância entre eles for menor do que a soma dos raios, é porque eles estão se encostando, né? Então, para círculos, você tem como fazer, se você certificar que a colisão vai ser sempre entre círculos, por exemplo, você pode fazer algo como isso, né? Ou se for uma outra forma geométrica bem específica. Mas para o nosso exemplo, a gente vai ter que fazer algo mais geral, né? Porque os objetos eles têm uma forma bem específica, né? Uma forma bem diferente. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar dois métodos para vocês. Um modo de colisão por caixas e um modo de colisão Pixel Perfect, que é o mais preciso. Primeiro, o de caixas, que é o mais simples. Eu tenho dois bitmaps, né? Duas caixas, dois retângulos aí. E o que eu vou fazer é saber se um retângulo se intersectou com o outro. E aí, se isso acontecer, eu vou dizer que houve uma colisão, certo? Então, é mais fácil para mim saber se não houve colisão. O que eu vou fazer é basicamente checar aqui se ele está à frente desse quadrado, se está abaixo desse quadrado, se está ao lado dele ou acima, né? Vou mostrar a função que fica mais simples. Deixa eu logo habilitar aqui. Então, eu criei essa função Bounding Box Collision, né? Colisão por caixas. E ela vai retornar true ou false, né? Se houve ou não colisão. E se for verdade, eu vou mandar acrescentar o efeito, se não, eu seto para voltar ao normal. Então, os parâmetros que ela vai receber vai ser o x1 e y1 do boneco, né? Do primeiro objeto. E a largura e a altura desse objeto. E também a mesma coisa, só que para o segundo objeto, né? O x, o y, a largura e a altura. Então, na função,
ele basicamente só faz uma checagemzinha. Ou seja, se o x1 for maior do que o x2 mais a largura 2, certo? Então, eu tenho aqui o x1, esse vermelho é o objeto 1. Se o x1, ou seja, aqui, for maior do que o x2, que é esse aqui, mais a largura de 2, ou seja, se ele estiver à frente do segundo quadrado, ou se o y1 for maior do que o y2 mais a altura de 2, ou seja, estiver embaixo do quadrado, ou se ele estiver em cima do quadrado, ou se ele estiver do outro lado do quadrado. Então eu vou dizer que não houve colisão. É mais simples do que eu testar a interseção aqui, né? Então, se não houve colisão, retorno falso. Caso contrário, houve colisão, eles estão se intersectando, então retorno true. Então vamos ver o que acontece quando eu rodo esse código aí. Tá tudo do mesmo jeito, mas agora quando eu chego no inimigo, você pode ver que a cor dele está sendo alterada, certo? Está detectando a colisão. Quando eu saio de perto, ele para de detectar a colisão. O problema com esse método é que a precisão dele não é muito grande, certo? Porque com os bitmaps são retângulos, mas a minha imagem, o meu objeto, ele não é realmente um retângulo, certo? Ele tem esse formato esquisito aí. Então, quando eu vier aqui a parte onde tem um retângulo, mas não tem o dragão, você pode ver que ele detecta a colisão, porque ele está detectando o quadrado como um todo, né? Ele não está detectando só a parte que eu quero. Então, como é que a gente pode resolver isso, conseguir uma precisão maior? Existe um método chamado Pixel Perfect Collision, que é uma forma diferente de testar as colisões, certo? Ele vai se basear não apenas na intersecção dos quadrados, mas também se os pixels que estão se intersectando são transparentes ou não. Como assim? Eu tenho aqui os dois quadrados, e aí eu vou testar a colisão entre eles. Vou testar a interseção entre eles, né? Se houver a interseção, então aí eu vou testar essa área que está aqui intersectando. E aí eu vou ver se dentro dessa área existe algum pixel que não seja transparente, que esteja sobrepondo um pixel da outra imagem que também não seja transparente. Se isso acontecer, eu vou dizer que houve colisão. Se não, ou seja, se estiver intersectando mas somente os pixels transparentes estiverem em cima uns dos outros, ou então se eles não estiverem se intersectando, aí eu vou dizer que não houve colisão, certo? Então, aqui está a função do Pixel Perfect. Note que primeiro eu criei aqui umas funções auxiliares, max e mínimo. A max ela retorna, eu recebo dois inteiros, A e B, e retorno o maior deles. E a mínimo eu retorno o menor deles. E o que eu vou fazer é basicamente criar aqui uma variável colisão, né, que eu vou retornar no final. E note que essa aqui é basicamente essa mesma condição aqui, só que negada, ou seja, aqui era se não houve, né, se não estivessem se intersectando, aí aqui é se não estivessem se intersectando, ou seja, se estivessem se intersectando, ou seja, se ele não se intersectar, ele já pula direto isso aqui, o que já deixa mais otimizada aí essa função, já que ela é bem mais custosa do que isso. Veja que isso aqui é só um if, é bem mais simples do que essa aqui, já que ela vai precisar percorrer toda uma matriz aí de pixels. Então, se eles estiverem se intersectando, aí sim eu vou ter que testar se está ou não havendo colisão. Então, eu vou pegar os pontos onde são os limites desse quadrado aqui da intersecção, certo? Não exatamente os pontos, mas o limite em x e os limites em y. Então, para isso, eu vou pegar o limite em cima, vai ser o máximo de x1, de y1 e y2, certo? Então, eu vou pegar o y1 e aqui está o y2, né, do segundo. Qual é o maior deles? É o de baixo, né, já que o eixo y é invertido.
Então eu vou pegar esse aqui, vai ser o limite em cima, limite superior da intersecção. Depois eu vou pegar o limite embaixo, certo? Vai ser o mínimo do y1 mais a altura e o y2 mais a altura de 2, né? Então o y1 mais a altura é aqui. E o y2 mais a altura é aqui. Né? Não, é aqui. E aí, quem é menor deles é esse. Então o limite inferior é esse aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o x, né? Vou descobrir quem é o limite. Limite anterior, limite mais na frente. Depois que eu tiver todos esses limites, aí eu vou percorrer aqui como se fosse uma matriz. Eu criei aqui um IJ, né? E aí fazer uns loops alinhados. Então o I vai começar sendo o limite superior. E enquanto ele não for o limite inferior, ou então não houver colisão, certo? Porque se a algum momento eu detectar a colisão, eu já saio logo desses loops, não, evito ter que percorrer até o fim, otimizar mais aí. Então se não chegou até o fim e não houve colisão, ele continua percorrendo aí. E aí no loop de dentro ele vai percorrer da esquerda para a direita. E aí dentro disso, em cada pixel, eu vou fazer o seguinte, uma condiçãozinha, e eu vou usar de novo aquela função getPixel, onde eu recebo a coordenada do ponto, e ele me retorna qual é a cor que está nesse ponto. E aí eu vou testar não no meu buffer, mas no sprite do objeto, certo? Então eu preciso da coordenada dele nesse sprite. Então j menos x1 e i menos y1. Lembrando que i representa o eixo y e j o eixo x. Então eu vou pegar na minha imagem, no meu sprite, aí eu vou testar nele esses pontos aqui. E nesse outro eu vou testar esses pontos aqui. E aí, se o pixel na primeira imagem for diferente do pixel transparente, né, da cor transparente, e o pixel da segunda imagem também não for transparente, ou seja, esse aqui pode não ser transparente, mas se esse aqui for transparente, então tá beleza, porque está encostando no transparente. Mas se os dois não forem transparentes, aí sim ocorreu uma colisão. Então eu seto a colisão como true, e aí vai sair dos laços, vai sair disso aqui, e aí eu vou retornar a colisão como sendo verdade. Então, vamos ver o que vai acontecer quando eu rodar isso aqui. E aí você pode ver que quando eu encosto no dragão, realmente ocorre a colisão, mas quando o boneco não está quando ele está na parte transparente, mas ele mesmo assim ainda está intersectando os quadrados, ele não ocorre colisão, certo? É o método mais preciso que tem de fazer a testagem de colisão em 2D. O problema desse método é que ele é muito custoso, certo? Porque você vai ter que percorrer toda uma matriz aí. Imagina uma imagem de, sei lá, milhares de pixels, você testar tudinho aí. A cada iteração você fazer esse teste. Então não é muito bom. O que você pode fazer é um método alternativo, utilizar várias caixas de colisão, certo? Então você tem aqui, imagina que você tem um boneco. Deixa eu desenhar aqui. Não sou muito bom desenhista. Certo? Tem um boneco. Ao invés de pegar várias caixas, ao invés de criar uma caixa só, englobando todo o boneco, eu vou criar várias caixas englobando certas partes do boneco. Então eu vou pegar aqui, por exemplo. Eu pego aqui e aqui. Só um exemplo, né? Então aqui eu criei 3 caixas e aí você pode ver que eu já reduzo a área de contato. Testar em 3 caixas, vão ser 3 ifs, e não preciso percorrer toda a interseção. É um método que é um meio termo, certo? Ele não é tão preciso quanto a colisão pixel perfect, mas ele também não é tão impreciso quanto uma caixa só englobando todo o sprite. Em compensação, ele também não é tão rápido quanto uma caixa só, mas ele também não é tão lento quanto percorrer uma matriz toda, né? Então aí é uma outra forma que você pode fazer para melhorar seu jogo se você estiver precisando de mais desempenho. Então é isso por enquanto.
Não é tão difícil não, mas você precisa pensar um pouquinho para fazer isso aí. Eu espero que ajude vocês a fazer as colisões de vocês. Enfim, é só isso. Tchau.